Você sabia que existe uma substância que você provavelmente consumiu hoje, talvez há pouco tempo, que está sendo classificada por especialistas em saúde hepática como um dos maiores inimigos silenciosos do fígado da atualidade? E o mais assustador é que essa substância não está escondida em nenhum produto exótico, não é um remédio raro, não é algo que você precisa procurar, ela está na sua mesa, na sua geladeira, no seu café da manhã, e muitas vezes você nem percebe que está consumindo. Neste vídeo, eu vou revelar o pior veneno que está destruindo o fígado de milhões de brasileiros, e você vai entender por que os médicos demoram tanto para falar abertamente sobre isso, quais são os sinais que o seu corpo já pode estar dando agora mesmo, e o que você pode fazer a partir de hoje para proteger esse órgão que é literalmente responsável pela sua sobrevivência. Se você tem mais de 50 anos, se você sente cansaço fora do normal, se você tem dormido mal, se o seu colesterol está alto, se você sente aquele desconforto no lado direito do abdômen depois de comer, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque esse vídeo pode mudar o rumo da sua saúde. E hoje você vai descobrir o nome desse veneno, como ele age dentro do fígado, quem está mais vulnerável, e quais são as medidas práticas, simples e acessíveis para reverter o dano antes que seja tarde demais. Eu sou o Dr. João Moreira, especialista em saúde do fígado. Já atendi centenas de pacientes com lesões hepáticas causadas exatamente por esse veneno que eu vou te apresentar hoje, e o que mais me entristece é que a maioria deles chegou ao meu consultório achando que estava bem, até o momento em que os exames mostraram o contrário. Se você quer proteger sua saúde e a saúde de quem você ama, deixa aquele like aqui embaixo agora para que mais pessoas recebam esse alerta importante. Vamos começar. Antes de eu te contar exatamente o que é esse veneno, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental: o fígado não dói. Eu repito, o fígado não tem receptores de dor. Isso significa que ele pode estar sendo destruído por dentro, lentamente, durante anos, e você não vai sentir absolutamente nada. Nenhuma pontada, nenhum aviso claro, nenhum sinal de alerta óbvio. E quando os sintomas aparecem, já costuma ser porque o dano está em um estágio avançado. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, mais de 35% dos adultos brasileiros acima de 50 anos apresentam algum grau de comprometimento hepático, sendo que a grande maioria desconhece completamente a existência do problema. Pensa comigo, são milhões de pessoas carregando uma bomba relógio dentro do corpo, sem saber, sem sentir, vivendo normalmente até que o organismo simplesmente não consiga mais compensar. O fígado é um órgão extraordinário. Ele realiza mais de 500 funções diferentes no seu corpo. É ele quem filtra o sangue, produz a bile para a digestão das gorduras, armazena a glicose para dar energia, sintetiza proteínas essenciais, metaboliza medicamentos, elimina toxinas e regula o colesterol. É literalmente o laboratório central do seu corpo. Quando ele funciona bem, você tem energia, sono de qualidade, digestão eficiente, humor estável e imunidade forte. Quando ele está sobrecarregado ou lesionado, tudo isso começa a desmoronar, mas de forma tão gradual que você pode passar anos sem perceber. E aqui está o que ninguém te conta: o fígado tem uma capacidade de regeneração impressionante. Ele consegue se recuperar de lesões significativas, desde que o agente causador seja identificado e eliminado a tempo. O problema é que a maioria das pessoas nunca descobre o que está causando dano e continua consumindo veneno todos os dias, sem saber. Eu quero te contar agora sobre um paciente que me marcou profundamente. Seu nome era Roberto, 67 anos, aposentado, morador de Curitiba. Ele veio ao meu consultório trazido pelo filho, que estava preocupado porque o pai havia emagrecido quase 6 quilos em 3 meses sem nenhuma dieta, estava visivelmente amarelado nos olhos e reclamava de um cansaço que não passava nem com 8 horas de sono. Quando Roberto entrou no consultório, ele olhou para mim e disse com voz trêmula: "Doutor, minha família está com medo, mas eu acho que estou exagerando. Eu não sinto nada de grave." Quando eu recebi os resultados dos exames, as enzimas hepáticas dele estavam quase 4 vezes acima do limite normal. A ultrassonografia revelou esteatose hepática de grau 2 com sinais de inflamação. Eu perguntei a ele o que costumava comer e beber no dia a dia. E foi aí que tudo fez sentido. Roberto consumia diariamente, com absoluta inocência, o veneno de que estou falando neste vídeo.
Então, o que é esse veneno? O nome é frutose industrial. Mais especificamente, o xarope de milho de alta frutose, conhecido também pela sigla HFCS, do inglês High Fructose Corn Syrup. E ele está presente em praticamente tudo que vem em embalagem industrializada: refrigerantes, sucos de caixinha, iogurtes adoçados, biscoitos, molhos prontos, ketchup, maionese, pães de forma, cereais matinais, barras de cereal, molho shoyu industrializado, adoçantes líquidos baratos, bebidas energéticas e até em alguns produtos que se apresentam como saudáveis ou sem açúcar adicionado. A frutose industrial é diferente da frutose natural das frutas. Quando você come uma maçã ou uma banana, você ingere frutose junto com fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes que modulam a velocidade de absorção e protegem o fígado. Mas quando você consome frutose industrial em estado puro e concentrado, sem nenhum amortecedor nutricional, ela vai diretamente para o fígado, e o fígado é o único órgão do corpo capaz de metabolizá-la em grandes quantidades. E aqui está o segredo que muda tudo. Quando o fígado recebe frutose em excesso, ele não consegue processar tudo de uma vez. O que ele não consegue usar como energia imediata, ele converte em gordura, e essa gordura fica armazenada dentro das próprias células hepáticas. Com o tempo, isso causa a chamada esteatose hepática não alcoólica, que é o acúmulo de gordura no fígado em pessoas que não bebem álcool ou bebem muito pouco. E essa condição, se não tratada, evolui para inflamação, depois para a fibrose, e nos casos mais graves pode chegar à cirrose e ao câncer de fígado. Dados da Fiocruz revelaram que o consumo de frutose industrial no Brasil aumentou mais de 60% nos últimos 15 anos, acompanhando exatamente o crescimento dos casos de esteatose hepática no país. Não é coincidência. É causa e consequência. Mas agora vem a parte mais importante, e eu preciso que você preste muita atenção aqui. A frutose industrial não afeta apenas o fígado diretamente. Ela desencadeia uma série de reações em cadeia que comprometem todo o organismo. Ela estimula a produção de triglicerídeos no sangue, o que aumenta o risco cardiovascular. Ela provoca resistência à insulina, que é o primeiro passo para o diabetes tipo 2. Ela aumenta a produção de ácido úrico, causando ou agravando a gota. Ela interfere nos hormônios da saciedade, especialmente a leptina, o que faz com que você continue com fome mesmo depois de comer. E ela alimenta processos inflamatórios crônicos que estão na raiz de dezenas de doenças. Pensa comigo, um único copo de refrigerante pode conter até 25 gramas de frutose industrial. Um suco de caixinha aparentemente inofensivo pode ter até 20 gramas. Uma barra de cereal que parece saudável pode esconder 12 a 15 gramas. Somando o consumo ao longo de um dia, é muito fácil uma pessoa chegar a 80 ou 100 gramas de frutose industrial sem perceber. E o limite que o fígado consegue processar com segurança por dia é de aproximadamente 25 a 30 gramas. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like agora e se inscreve no canal para receber mais informações como essa. Você pode estar salvando a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Agora eu preciso te contar algo que vai te surpreender e que levou muito tempo para a comunidade médica reconhecer abertamente. Por muito tempo, a mensagem que a indústria alimentícia propagou foi a de que a frutose era um açúcar natural e que, por isso, era mais saudável que a glicose comum. Ela foi introduzida em produtos como alternativa ao açúcar de mesa nos anos 1970 e 1980, e sua adoção foi massiva porque ela é mais barata de produzir, mais doce que o açúcar comum em certas concentrações, e conserva melhor os alimentos. Mas o que os estudos realizados nas décadas seguintes mostraram é que o metabolismo da frutose no corpo humano é completamente diferente do metabolismo da glicose e muito mais prejudicial ao fígado. Estudos da USP mostram que quando voluntários saudáveis consumiram dietas ricas em frutose industrial por apenas 8 semanas, eles já apresentavam um aumento significativo de gordura visceral, elevação dos triglicerídeos e marcadores de inflamação hepática, mesmo sem qualquer alteração no peso corporal. Ou seja, o dano começa antes de você engordar, antes de qualquer sinal externo visível. Silenciosamente, por dentro. E o mais assustador é que crianças e adolescentes estão sendo afetados cada vez mais cedo. Os refrigerantes,
Os sucos industrializados, os biscoitos recheados e os cereais matinais açucarados que compõem a alimentação cotidiana de muitas crianças brasileiras estão sobrecarregando fígados ainda em desenvolvimento, preparando o terreno para doenças que vão se manifestar com mais força aos 40, 50 e 60 anos. Mas voltando ao adulto mais velho, que é o público que mais me preocupa, porque o risco é ainda maior. Com o envelhecimento, o fígado perde gradualmente parte da sua capacidade regenerativa. O fluxo sanguíneo hepático diminui. As enzimas responsáveis pelo metabolismo de toxinas ficam menos eficientes. Isso significa que a mesma quantidade de frutose industrial que um jovem de 25 anos consegue processar sem grandes consequências imediatas pode causar dano mensurável em um adulto de 60 ou 70 anos. Agora eu quero te apresentar a Dona Teresa, 72 anos, dona de casa, moradora de Belo Horizonte. Ela chegou ao meu consultório acompanhada da filha, que mal conseguia segurar as lágrimas. Dona Teresa estava há meses com inchaço persistente nas pernas, barriga levemente distendida e uma fadiga que ela descrevia assim: Doutor, eu acordo de manhã e já me sinto cansada como se tivesse trabalhado o dia inteiro. Eu não tenho mais força nem para cuidar da minha casa. Eu acho que estou chegando no fim. Os exames mostraram esteatose grau 3, inflamação hepática ativa e início de fibrose. Quando eu analisei a alimentação dela, descobri que ela tomava todo dia 2 copos de suco de caixinha porque achava que era saudável, afinal, a embalagem dizia com vitaminas e sem adição de gordura. O que ela não sabia é que cada caixinha continha mais frutose industrial do que uma lata de refrigerante. Em 6 meses de mudança alimentar orientada e eliminação total da frutose industrial, as enzimas de Dona Teresa normalizaram, a esteatose regrediu de grau 3 para grau 1, e o inchaço nas pernas desapareceu completamente. Ela me ligou no dia em que recebeu o resultado do último exame e disse com a voz embargada: Doutor, eu pensava que ia morrer. E hoje eu fui ao aniversário da minha neta e dancei. Eu dancei, doutor. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender ainda mais. Muita gente já sabe que refrigerante faz mal, muita gente já parou de tomar refrigerante e acha que está protegida. Mas o problema é muito mais amplo do que parece, porque a frutose industrial se esconde em produtos que parecem completamente inofensivos ou até saudáveis. Vou te dar alguns exemplos que provavelmente vão te surpreender. O molho de tomate industrializado que você usa para fazer o macarrão da família pode conter entre 5 e 10 gramas de frutose por porção. O ketchup que acompanha o lanche das crianças é frequentemente adoçado com xarope de milho de alta frutose. Os iogurtes de frutas que parecem um café da manhã saudável podem ter mais açúcar e mais frutose do que uma fatia de bolo. As barras de cereal vendidas como opção fitness contêm, em muitos casos, xarope de frutose como segundo ou terceiro ingrediente na lista. O pão de forma industrializado, aquele que parece tão simples, frequentemente leva frutose para manter a maciez e prolongar a validade. E os molhos para salada prontos, incluindo os que se apresentam como light, muitas vezes usam frutose no lugar das gorduras removidas para manter o sabor. Alguma vez você cometeu esse erro sem perceber? Escolheu um produto achando que era saudável, sem olhar os ingredientes, sem imaginar que ali dentro estava exatamente o que o seu fígado não precisava? Pode ter certeza que você não está sozinho. Isso acontece com a maioria das pessoas, porque a indústria alimentícia é muito habilidosa em criar embalagens que transmitem saúde, energia e naturalidade, enquanto o ingrediente que faz mal está listado com um nome técnico que quase ninguém reconhece. Então, como você identifica a frutose industrial nos rótulos? Presta atenção nesses nomes: xarope de milho de alta frutose, xarope de frutose, frutose cristalina, xarope de glicose frutose, xarope de milho, e às vezes simplesmente frutose listada como ingrediente isolado. Sempre que você ver um desses nomes na lista de ingredientes, saiba que aquele produto contém frutose industrial em quantidade significativa. Comenta a palavra fígado aqui embaixo agora. Quero saber quantas pessoas estão tomando esse susto e percebendo que consomem isso no dia a dia sem saber. Agora deixa eu te apresentar mais um caso que eu preciso compartilhar, porque ele ilustra perfeitamente o quanto esse problema pode ser subestimado. Marcos tinha 58 anos, era contador, morador de Porto Alegre,
e veio ao meu consultório porque o médico de rotina tinha pedido exames de sangue e os resultados tinham mostrado transaminases, que são as enzimas do fígado, 3 vezes acima do valor normal. Marcos olhou para mim confuso e disse: Doutor, eu não bebo, não fumo, não como gordura, cuido da minha saúde. Como o meu fígado pode estar assim? Quando eu investiguei a alimentação dele com cuidado, descobri que Marcos era um consumidor assíduo de barras de proteína industrializadas, que ele tomava 2 shakes prontos por dia achando que estava se alimentando bem, e que no lanche da tarde sempre comia um iogurte grego adoçado com um suco de fruta industrializado. Em 4 meses de eliminação completa desses produtos e substituição por alimentos naturais, as enzimas de Marcos voltaram completamente ao normal. A estartose leve que tinha sido detectada na ultrassonografia regrediu totalmente. Ele me disse na última consulta: Doutor, eu nunca imaginei que minha saúde estava dependendo de parar de comer coisas que eu achava saudáveis. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de todas as classes sociais, de todas as regiões do Brasil, com todos os níveis de escolaridade. A frutose industrial não discrimina. Ela está em produtos baratos e em produtos caros. Está na loja de conveniência do bairro e na prateleira de produtos importados do supermercado. O problema não é falta de informação no sentido amplo, é a falta de informação específica e honesta sobre o que exatamente está sendo colocado nos alimentos industrializados e o que isso faz com o seu fígado. Mas agora vem a parte mais importante de todo esse vídeo, e é aqui que muitas pessoas erram feio. Porque quando alguém descobre que precisa eliminar a frutose industrial da alimentação, o erro mais comum que eu vejo é substituir os produtos industrializados por produtos que se apresentam como diet, zero, sem açúcar ou fit. E aqui está o problema: muitos desses produtos não contêm frutose industrial, mas contêm adoçantes artificiais como aspartame, sucralose e acesulfame de potássio, que têm seus próprios efeitos negativos sobre o fígado e sobre a microbiota intestinal. Outros usam maltodestrina, que eleva o índice glicêmico de forma drástica. Outros ainda usam outros tipos de açúcares que sobrecarregam igualmente o metabolismo hepático. A verdadeira solução não é substituir um produto industrializado por outro produto industrializado com outro nome bonito na embalagem. A solução é retornar ao alimento real, ao alimento que não precisa de rótulo para explicar o que contém, ao alimento que a sua avó reconheceria sem precisar ler nenhuma lista de ingredientes. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você ama e que precisa ouvir essa informação. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho. Porque essa informação pode literalmente salvar uma vida. Deixa eu te falar agora sobre o protocolo prático que eu oriento para os meus pacientes. O primeiro passo, e o mais importante, é a eliminação total dos produtos que contenham frutose industrial na lista de ingredientes. Isso não significa que você vai passar fome ou que sua alimentação vai ficar sem sabor, significa que você vai aprender a escolher melhor o que coloca no seu prato. Ao invés do suco de caixinha, água com rodelas de limão ou laranja natural espremida. Ao invés do iogurte adoçado, iogurte natural sem açúcar com pedaços de fruta fresca. Ao invés do molho de tomate industrializado, molho feito em casa com tomate fresco, alho, cebola e azeite, que leva menos de 20 minutos para ficar pronto e não tem nada que faça mal ao fígado. O segundo passo é aumentar o consumo de alimentos que protegem e regeneram o fígado ativamente. Beterraba, por exemplo, contém betaína e antioxidantes que reduzem a gordura hepática. Brócolis e couve-flor têm compostos sulfurados que ativam enzimas de detoxificação no fígado. O alho cru, mesmo em pequenas quantidades, tem a lisina que protege as células hepáticas. O azeite de oliva extra virgem, consumido a frio, reduz a inflamação hepática. As nozes fornecem arginina e ácidos graxos ômega 3 que combatem a estartose. E o café, sim, o café preto sem açúcar, é um dos alimentos mais estudados na proteção do fígado, com dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia mostrando que o consumo moderado de 2 a 3 xícaras por dia está associado a menor risco de fibrose hepática. O terceiro passo, que parece simples mas tem um impacto enorme, é a hidratação adequada. O fígado precisa de água para realizar todas as suas funções de filtração e eliminação de toxinas. Um adulto de 60 quilos precisa de aproximadamente 2 litros de água por dia.
Muitas pessoas que chegam ao meu consultório com comprometimento hepático descobrem que bebem menos de 1 litro de água por dia, completando o restante da hidratação com sucos industrializados, refrigerantes e bebidas adoçadas que, como já vimos, fazem exatamente o oposto do que o fígado precisa. Mas cuidado com um erro que quase todo mundo comete ao tentar melhorar a saúde do fígado: o uso excessivo de suplementos, fitoterápicos e produtos naturais vendidos como detox hepático. O fígado não precisa de detox, ele já é o órgão de detoxificação do corpo. O que ele precisa é ser desonerado dos agentes que estão causando dano. Muitos suplementos vendidos como protetores hepáticos contêm substâncias que, em doses excessivas ou sem orientação médica, podem paradoxalmente causar dano ao fígado. Hepatite medicamentosa, que é a inflamação do fígado causada por medicamentos ou suplementos, é um problema muito mais comum do que as pessoas imaginam, e uma das causas que frequentemente encontro em pacientes que chegam ao consultório com enzimas alteradas sem qualquer explicação óbvia. Sempre converse com seu médico antes de iniciar qualquer suplementação, mesmo que o produto seja vendido livremente e se apresente como natural. Considere se tornar membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos, incluindo guias práticos de alimentação para proteção hepática, listas de ingredientes para evitar e receitas que protegem o fígado. Tudo isso desenvolvido especificamente para adultos acima de 50 anos. Eu quero te contar sobre mais um paciente antes de encerrar, porque a história dela resume tudo o que eu quis transmitir neste vídeo. Silvia tinha 61 anos, professora aposentada, moradora de Goiânia. Ela foi trazida pela irmã porque havia desmaiado em casa e os exames de urgência tinham mostrado uma série de alterações preocupantes, incluindo bilirrubinas elevadas e sinais de comprometimento hepático mais avançado. Silvia entrou no meu consultório pálida, assustada, e me disse com olhos cheios de lágrimas: "Doutor, eu tenho medo de morrer e deixar minha neta sem avó." Ela ainda não tem nem 10 anos. Quando eu analisei o histórico alimentar dela, descobri que Silvia tomava todo dia pela manhã um copo de suco industrializado, no almoço sempre usava molho industrializado, e à tarde consumia um iogurte de frutas com uma barra de cereal. Ela nunca bebeu uma gota de álcool na vida. Nunca fumou. Fazia caminhadas 3 vezes por semana. Na sua cabeça, ela estava cuidando da saúde e estava destruindo o fígado sem saber. Seguindo as orientações de forma rigorosa, em 3 meses os exames de Silvia já mostravam melhora significativa. Em 6 meses, a esteatose que estava em grau 2 regrediu para grau 0, fígado limpo, sem gordura acumulada. As bilirrubinas normalizaram. As enzimas voltaram ao intervalo de referência. Na última consulta, Silvia chegou sorrindo, com uma foto da neta na carteira, e me disse: "Doutor, o senhor me devolveu a vida." E me devolveu para ela. Então deixa eu fazer uma recapitulação do que vimos hoje, em prosa, como em uma conversa entre amigos. A frutose industrial, presente em refrigerantes, sucos de caixinha, iogurtes adoçados, molhos prontos, barras de cereal, pães industrializados e centenas de outros produtos, é o veneno silencioso que está destruindo o fígado de milhões de brasileiros sem que eles percebam. Diferente da frutose natural das frutas, a frutose industrial chega ao fígado em grandes quantidades e sem nenhum amortecedor nutricional, forçando o órgão a convertê-la em gordura e desencadeando um processo que começa como esteatose, evoluir para inflamação e pode chegar a estágios muito mais graves. Identificar esse ingrediente nos rótulos, eliminá-lo da alimentação e substituí-lo por alimentos reais e naturais é a medida mais poderosa que você pode tomar hoje pela saúde do seu fígado. Não precisa de produto caro, não precisa de suplemento milagroso, não precisa de tratamento especial. Precisa de informação e de escolha. Pode parecer simples demais, mas é exatamente essa simplicidade que salva vidas. O problema nunca foi a falta de acesso a alimentos saudáveis, foi a falta de informação sobre o que os produtos industrializados estavam fazendo por dentro do nosso organismo enquanto fingiam ser saudáveis na embalagem. Me conta aqui nos comentários sua experiência. Você já tinha ouvido falar da frutose industrial antes? Você reconheceu algum produto que consome no dia a dia e que agora sabe que contém esse ingrediente? Escreve para mim, porque cada comentário me mostra que esse conteúdo está chegando a quem precisa e me motiva a continuar trazendo informações que realmente fazem diferença na vida das pessoas.
E o mais assustador é que a maioria das pessoas que vai se reconhecer nesse vídeo não tem nenhum sintoma claro agora. O fígado está trabalhando em silêncio, compensando, tentando dar conta, esperando que alguém perceba o que está acontecendo a tempo de reverter o dano. E esse alguém pode ser você, a partir de hoje, a partir desse momento em que você tomou conhecimento do que é esse veneno e como ele funciona. Saúde não é sorte, saúde é escolha. E a informação certa, na hora certa, pode salvar o seu fígado. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te ensinar quais são os 5 sinais que o seu fígado dá quando ele está em perigo. Sinais sutis que a maioria das pessoas ignora e que podem indicar que o problema já está se instalando. Não perde esse conteúdo. Um abraço grande. Cuide do seu fígado com carinho, porque ele está trabalhando por você todos os dias, sem parar, sem reclamar, e merece que você cuide dele de volta.